Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender todos esses temas de Física. Bom, e o que nós temos nessa aula? Olha só, na aula de número 2, objeto de conhecimento, processos de propagação do calor, propriedades dos materiais, condutibilidade térmica, efeito estufa, aquecimento global, termoquímica e o detalhamento, calorimetria. Tenho certeza que você já está curioso aí para saber tudo de calorimetria. Por isso, vem com a gente. Muito bem, a calorimetria, ela tem como objeto de estudo o calor, tá certo? E o calor, ele se diferencia do que normalmente a gente conhece como temperatura, tá certo? Calor e temperatura são grandezas que são diferentes. Temperatura está associado ao grau de agitação das moléculas. Quando eu tenho moléculas mais agitadas, eu tenho uma temperatura maior. E quando eu tenho as moléculas pouco agitadas, nós temos uma temperatura menor. Então veja que essa agitação das moléculas, essa energia cinética média das moléculas, ela está associada ao conceito de temperatura, tudo bem? Diferente ao conceito de calor. Calor já está associado à ideia de energia. E aí você me pergunta, o que é calor, professor? Olha só, calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Veja na nossa figura, nós temos dois corpos, olha, um corpo vermelho, que está a 80 graus Celsius, e um corpo azul, que está a 30 graus Celsius. Veja que existe um fluxo de calor do corpo que está quente, não é? Ou seja, o corpo que está com uma temperatura maior, para um corpo que está frio, ou seja, para um corpo que tem a temperatura menor. Esse fluxo de calor, ele sempre ocorre dessa maneira, tá certo? De um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura, tudo bem? E veja, olha o que nós temos aí nesse conceito de calor. Calor, primeiro, é uma forma de energia, tá certo? Calor não é um fluido, calor não é aquilo que está contido no corpo. Calor é uma forma de energia que está transitando entre os corpos, tá certo? Está indo de um corpo para o outro. Isso é que é calor, do ponto de vista da física. Então, calor é essa energia que está indo de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura entre eles. Então, se lhe perguntarem o que precisa aí para que nós tenhamos calor, não é? O que precisa para que nós tenhamos a existência de calor? Eu preciso de pelo menos dois corpos. Veja, eu estou dizendo pelo menos, porque se houverem mais, não tem problema. Não pode ter só um corpo, tá certo? Então, pelo menos dois corpos. E esses corpos precisam estar em temperaturas diferentes para acontecer o fluxo de calor. Só que veja bem, a partir do momento que nós temos o fluxo de calor do corpo quente, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura, a partir do momento que o corpo de menor temperatura começa a absorver essa energia chamada de calor, o calor deixa de ser calor e se transforma em energia interna. O que é essa energia interna? É uma energia que contribui aqui com as moléculas que compõem esse corpo. Tudo bem? Então, o calor, olha a conclusão. O calor ele só existe, tá certo? O calor só existe quando eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas e a partir do momento em que essa transferência acaba, quando um corpo absorve o calor, esse calor deixa de ser calor e vira energia interna. Beleza? Olha só, nós temos umas observações para vocês. Primeira observação, calor é uma fonte de energia, é uma forma de energia. E a segunda observação, o calor é energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Agora, professor, imagina a seguinte situação lá da nossa figura. Vem aqui comigo. Quando eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, um a 80 graus Celsius, outro a 30 graus Celsius. Vai acontecer um fluxo de calor. De modo que, olha só, o corpo que está quente, com a temperatura maior, ele vai ceder energia, vai ceder calor para o corpo que tem uma menor temperatura, certo? A partir disso, o corpo que tem menor temperatura, ele vai absorver esse calor. Então, veja, nós temos uma relação de troca
aí de calor. Enquanto um cede calor, ele vai diminuir a sua temperatura. Enquanto o outro absorve calor, ele vai aumentar a sua temperatura. Só que vai chegar um momento que os dois corpos, um está cedendo, ou seja, diminuindo a temperatura. O outro está aumentando a sua temperatura. Vai chegar um momento que eles têm a mesma temperatura. E aí, vai existir troca de calor nesse caso? Não, não vai existir troca de calor. Por quê? Porque para existir calor, precisa de dois corpos com diferentes temperaturas. Agora, nesse momento em que os dois corpos têm a mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. Veja só, equilíbrio térmico acontece quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Veja, no início, nós temos um corpo com 100 graus Celsius e o outro com 30 graus Celsius. Depois de um determinado lapso de tempo, aí um ΔTzinho, né? Os corpos ficam em equilíbrio térmico. Os dois corpos têm 40 graus Celsius. E nesse caso aí, olha, não existe mais troca de calor. No equilíbrio térmico não tem troca de calor porque os corpos estão com a mesma temperatura, beleza? E para existir calor eu preciso de corpos com diferentes temperaturas. Se ligou? Bom, pessoal, é isso que nós temos aí para o equilíbrio térmico. Só que veja bem, imagina a seguinte situação, você, um ser humano, começa a absorver calor, absorve calor, absorve calor. Sua temperatura ela vai aumentar indefinidamente. Quem é que cede calor para nós, seres humanos? É o Sol, não é? O Sol está lá, viaja aqui, o calor chega aqui na superfície da Terra, nós absorvemos esse calor. Se nós absorvermos todo esse calor, nós vamos entrar em equilíbrio térmico com o Sol? Bom, essa é uma pergunta que é bem peculiar, né? É por absurdo que nós vamos concluir, não é? Então, veja só, esse absurdo, ele pode acontecer? Não. Exatamente porque o nosso corpo e também a nossa própria atmosfera aqui da terrestre, né, ela protege a gente e regula a temperatura do planeta. Mas o nosso corpo ele não vai absorver esse calor indefinidamente porque ele desenvolveu um mecanismo. E esse mecanismo, para explicar para vocês, nós convidamos o professor Virgílio para falar porque a gente sua. Olha só. Olá, eu sou o professor Virgílio Guedes, sou professor de Ciências e Biologia e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o suor. E você com certeza já se perguntou, né, por que suamos? Em quais situações a gente vai suar mais, né? Então, você com certeza já observou, né, quando tem um aumento da temperatura, principalmente aqui na nossa região, não tem como, né, alguns dias que são muito quentes, a gente não suar, né, a gente não transpirar. Ou até mesmo na prática de alguma atividade física, a gente vai suar bastante. Ou por causa da febre, né, também a gente pode suar. E o suor, ele é um líquido inodoro, né, incolor, que ele vai ser eliminado pelas nossas glândulas sudoríparas, que estão presentes na derme, né, na nossa pele. Então, ele vai ser eliminado e ele tem como função regular a temperatura do nosso corpo. Ele vai funcionar, né, refrescando aí a nossa pele. Então, quando a gente tem ali um aumento da nossa temperatura, né, a nossa temperatura média é 36,5 graus, 37 graus. Quando aumenta, né, quando passa disso, o nosso corpo vai começar a eliminar suor, né, vai ser liberado aqui na nossa pele. Quando esse suor é eliminado, a gente perde o suor aí para o ambiente, né, esse suor ele vai estar levando calor. Então, a gente está perdendo calor, nosso corpo vai estar se refrescando, certo? Então, a sudorese ela é normal, ela acontece aí desde que nós somos bebês, né? Mas algumas pessoas, elas podem ter a hiperidrose, né? Que é quando elas suam em excesso, ela tem uma sudorese em excesso. Nesses casos, aí é importante ficar atentos a alguns sintomas, né? Alguns quadros emocionais ou hormonais e procurar um auxílio médico lá para verificar o motivo, né, desse suor em excesso. Então é isso aí sobre o suor e a gente se vê numa próxima. Então veja, né, que a evolução ela nos deu esse presente, né? O presente é a capacidade de suar. Essa capacidade de suar, a água que tem um calor específico bem alto, ela acaba dissipando essa quantidade de calor aí da nossa pele, não é? Diminuindo a nossa temperatura, fazendo o mecanismo de regulação da temperatura do corpo, tá certo? Só que veja bem, esse calor nem sempre, quando ele é absorvido, ele vai servir para aumentar a temperatura dos corpos, tá certo?
Pode ser que um corpo, um objeto, ele esteja absorvendo uma quantidade de calor, mas ele não mude de temperatura. Nesse caso, nós vamos classificar o calor em dois tipos. O primeiro tipo é o calor sensível. No calor sensível, nós temos aí uma variação de temperatura, ou seja, quando o corpo absorve esse tipo de calor, nós temos uma variação de temperatura como consequência, beleza? E olha só, essa absorção de calor, ela não vai fazer com que o corpo mude o seu estado físico, beleza? Esse é o calor sensível. No calor latente, né, nós temos que não há variação de temperatura, tá certo? O que há é uma mudança de estado físico da matéria. Então, veja só, imagina aquela seguinte situação da água fervendo já. A água fervendo, ela está fazendo uma mudança de estado físico. E a água, ela ferve a 100 graus Celsius, não é? Como ela ferve a 100 graus Celsius, a temperatura dela não vai mudar, tá certo? Durante esse processo de mudança de estado físico, desde que a substância seja pura, não é? Como nós aprendemos lá em química. Então, essa é a diferença entre o calor sensível e o calor latente. No calor sensível, eu tenho variação de temperatura. No calor latente, eu não tenho variação de temperatura. No calor sensível, não tenho mudança de estado físico. E no calor latente, eu tenho mudança de estado físico. Beleza? Vamos aprofundar ainda mais? Olha só. Nós temos aí a definição de calor, que pode ser sensível ou latente. Sensível é quando a quantidade de calor fornecida a um corpo gera apenas variações de temperatura, sem produzir mudanças de fase, ou seja, mudança de estado físico. No calor latente, a quantidade de calor fornecida a um corpo produz apenas a mudança de estado físico, tá certo? Essa é a diferença entre o sensível e o latente. Nós vamos investigar ainda mais agora o calor sensível. Para calcular o calor sensível, nós utilizamos uma equação que é chamada equação fundamental da calorimetria. Veja só. Olha só, nós temos aí, só para relembrar, para fixar ainda mais, calor sensível causa mudança de temperatura e não há mudança de estado físico. E como é que eu calculo essa quantidade de calor? Através da equação fundamental da calorimetria. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Nós organizamos o nome de cada uma dessas letrinhas aí na tabela, olha. Q é a nossa quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Tá certo? Olha só, essa variação de temperatura ela pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque quando eu tenho aí um aumento de temperatura, essa variação de temperatura vai ser positiva. Quando eu tenho uma diminuição de temperatura, esse ΔT vai ser negativo. O que pode fazer com que a quantidade de calor fique positiva ou negativa, beleza? Essa letra C aí, que é o calor específico, ela é muito especial, tá certo? Essa letra C, ela é uma característica de cada material, tá certo? Nós chamamos de calor específico. Cada material vai ter um valor de calor específico, tá certo? O ferro vai ter um valor de calor específico, a água vai ter outro valor de calor específico, então cada um desses materiais tem um valor específico de calor específico, beleza? Olha só nossas observações. Primeiro, a unidade caloria, ela é reflexo da antiga ideia de que o calor fosse um fluido invisível chamado calórico. Olha, ainda hoje nós medimos o calor aí nessa unidade, que é a caloria, tá certo? E essa unidade, ela refletia aí essa antiga ideia. Antigamente, acreditava-se que o calor era um fluido que transitava entre os corpos, tá certo? E esse fluido tinha um nome, que era o calórico. Só que um cara chamado Conde de Rumford, o Conde de Rumford, ele entendeu o calor de outra forma. Ele tinha uma fábrica de canhões e nessa fábrica de canhões ele percebeu que o calor não parecia muito bem com um fluido, e sim com uma energia que era transferida entre os corpos com diferentes temperaturas, ok? Então, ainda para conservar a teoria, nós mantivemos aí a medida através da caloria. E a segunda observação, rapidinho, olha, a caloria é definida como a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius.
nós temos a equivalência aí que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Beleza? Então, olha só, essa é a nossa equação fundamental da calorimetria. Com ela, nós calculamos a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível é aquele que altera a temperatura dos corpos, beleza? Se ligue, pensou em calor sensível, teve variação de temperatura, nós utilizamos a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a mc vezes ΔT. Olha só um detalhe assim, bem especial sobre a quantidade de calor. Imagina que eu tenho aí um alfinete e um parafuso de ferro. O alfinete é bem pequeno, o parafuso de ferro é um pouco maior. Eu exponho os dois à mesma quantidade de calor, tá certo? Qual vai esquentar mais? Com isso, nós fizemos uma animação para você ver o que acontece nessa seguinte situação. Olha só. Uma taxinha de ferro e um grande parafuso também de ferro são retirados de um forno quente. Quando forem mergulhados em um recipiente idênticos, com água nas mesmas temperaturas, qual deles elevará mais a temperatura? O pedaço maior de ferro possui mais energia interna para transferir para a água e, portanto, aquece mais a água do que a taxinha. O parafuso com mais massa possui mais moléculas e, portanto, maior energia total. Energia interna. Este exemplo ressalta a diferença entre temperatura e energia interna. Então, olha só, nós temos aí exatamente a diferença entre calor e energia interna. Qual dos dois corpos ali absorveu a maior quantidade de calor e tem mais energia interna? O parafuso de ferro, porque ele tem mais massa. E aí basta lembrar da nossa equação, Q é igual a m vezes C vezes ΔT. A quantidade de calor ali que o corpo é capaz de absorver é diretamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que aquele corpo pode absorver, tá certo? Bom, isso é um problema quando eu tenho o mesmo material, né? A taxinha e o parafuso eram de ferro. Veja, uma definição para o que é o calor específico, olha só. Calor específico é a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau, tá certo? Então veja que a quantidade de calor que eu preciso para alterar a temperatura da substância em 1 grau. Isso é o calor específico. O maior calor específico que nós temos, que é conhecido, é o calor específico da água, olha só. O calor específico da água é uma quantidade relativamente pequena de água que absorve uma grande quantidade de calor para haver uma elevação correspondente pequena de sua temperatura. Então veja que uma quantidade muito pequena de água, ela consegue absorver uma grande quantidade de calor. Esse calor específico da água ele é considerado um calor específico grande. O valor dele é 1 caloria por grama grau Celsius. A água, inclusive, ela é utilizada também em sistemas de arrefecimento de motores de carro, né? Por quê? Porque a água tem essa capacidade de uma quantidade pequena poder absorver uma grande quantidade de calor. Por isso que nós temos essa imagem aí, onde a água circula através desse motor, para quê? Para resfriar o motor. Arrefecer significa resfriar, tá certo? Então, essa é a ideia do sistema de arrefecimento da água. Só que, veja só, esse calor específico da água ele é tão importante de entender que o planeta possui a sua temperatura regulada também a partir da água do mar, da água dos oceanos, tá certo? A partir das correntes marítimas. Esses fenômenos, eles estão ligados também a esse conhecimento físico sobre o calor específico da água. Então, veja que em diferentes regiões do planeta, mas regiões equivalentes, nós temos situações térmicas diferentes, situações climatológicas diferentes. Por isso, nós convidamos o professor Ilbson para tratar sobre a influência desse calor específico da água nas diferentes regiões do planeta. Olha só. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu estou aqui para falar da relação entre a absorção de calor pela água e as questões
climáticas. Primeiramente, eu gostaria de destacar para vocês que nós não temos somente um fator ou somente um elemento que influencia nas questões climáticas, quer seja de um clima específico ou do clima em âmbito planetário. São diversos os fatores, são diversos os elementos que vão influenciar nas características climáticas. Entre os principais elementos, a gente pode destacar a questão da radiação, da temperatura, da pressão atmosférica e da umidade. Todos esses elementos que eu citei para vocês, eles são influenciados diretamente pela absorção de calor pela água, em especial as águas oceânicas, que recobrem aí mais de 70% da superfície do nosso planeta. A gente começa a observar aí que tem uma íntima relação entre a absorção de calor pelas águas e a questão do clima mundial. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que essa absorção de calor pela água, ela promove o que nós chamamos de distribuição de calor pela superfície, através de fenômenos como as correntes marinhas e a circulação atmosférica. Isso faz com que regiões mais frias recebam calor de regiões mais quentes e vice-versa, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que toda essa radiação absorvida pelas águas, em especial as águas oceânicas, elas promovem a formação de vapor d'água que vai para a atmosfera, se transforma em umidade e essa umidade ela vai precipitar normalmente em forma de chuvas. E aí a gente vê que tem sim uma relação entre a absorção de calor pelas águas, em especial as águas dos oceanos, e a questão dos diferentes climas. Professor, não ficou claro. Vou dar 2 exemplos que talvez ajude vocês. O primeiro exemplo é o fenômeno El Niño. Ele acontece em decorrência do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico aqui na costa oeste da América do Sul e tem interferência direta no clima de diversas regiões, tipo a Amazônia. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, a grande estiagem que aconteceu no ano de 2005, quando a gente tem um aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico. E aí a gente observa que realmente essa absorção de calor pela água vai interferir nas questões climáticas em escala local e em escala planetária. Tudo bem? Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Então veja só como o calor específico da água também consegue contribuir aí no conhecimento do clima de diferentes regiões do planeta. E veja que esse clima ele está todo interligado, né? Por isso que correntes marítimas lá no Oceano Pacífico influenciam também aqui no clima da região amazônica. Então, essa é a importância de se conhecer aí sobre o calor sensível, tá certo? Mas nós temos outra forma de calor, que é o calor latente, olha só. O calor latente, só para relembrar, não tem variação de temperatura. E ele é o responsável pela mudança de estado físico da matéria. Veja que nós temos aí uma equação, ó. Q é igual a M vezes L, tá certo? Q é a nossa quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente. Olha só, esse L aí, ele tem um significado especial aqui nesse tema do calor latente. Ele é o calor latente e esse calor latente vai depender do material, tá certo, que nós estamos utilizando, e ele também vai depender de qual mudança de estado físico está acontecendo. Então veja só, material, a água. O calor latente ele não é o mesmo para a água, tá certo? Ele é o mesmo para a água vaporizando, que aí nós temos o calor latente de vaporização, ou para a água fundindo, que nós temos o calor latente de fusão, tá certo? Então ele depende tanto do material quanto de qual mudança de estado físico está acontecendo, beleza? Por falar em mudança de estado físico, vamos relembrar quais são os estados físicos da matéria? Olha só, os estados físicos da matéria são o sólido, o líquido e o gasoso. Veja que quando eu saio de sólido para o líquido e líquido para o gasoso, nós temos uma energia absorvida, ou seja, nós temos a quantidade de calor absorvendo, aumentando a temperatura aí desse material. Agora, quando eu tenho um caminho inverso, do gás para o líquido, do líquido para o sólido, nós temos que a energia é liberada, tá certo? E essa energia é liberada quando a mudança de fase ocorre neste sentido. Essa energia é o calor, tá certo? Então,
nós temos aí sobre as mudanças de estado físico. Mas para entender ainda mais, nós vamos ver uma animaçãozinha de como isso pode acontecer. Olha só. Nós temos aí o FET, e aí nós vamos colocar aqui mudanças de fase. Veja só como as mudanças de fase ocorrem. Aqui nós temos um corpo no estado sólido. Veja que as moléculas elas estão bem unidas, bem concentradas em um ponto. Vamos aquecer isso daí. Olha só, quando eu aqueço, quando eu forneço calor, você está vendo que as moléculas vão se dispersando, não é? Nesse momento aí, nós temos a transformação desse sólido. Veja, quando eu continuei intensificando aí a quantidade de calor, não é? Continuei intensificando, nós temos a mudança para o estado de vapor. Veja que nós estamos falando do neônio, tá certo? Esse é o gás que nós temos aí como a transformação. A temperatura ela já está em 133 Kelvin e assim vai variando conforme eu for adicionando calor a esse sistema. Veja que em 153 Kelvin, agora eu parei, nós temos o neônio aí nessa forma que é a gasosa. Na gasosa as moléculas estão bem espalhadas, não é? Elas não ficam concentradas em um ponto. Perceberam aí esse detalhe? Bom, isso é o que nós temos nessa animação. Então, veja bem, nessa animação nós podemos ver como é que fica a matéria em seus diferentes estados, não é? Como é que ficam as moléculas. Por quê? Porque todos os corpos eles são constituídos por átomos e moléculas, beleza? Bom, agora nós vamos utilizar essas equações num exemplo. Veja só. Exemplo 1. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama grau Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius, ou seja, nossa temperatura inicial, para 35 graus Celsius, nossa temperatura final. Veja que ele já deu a massa, né, que é o nosso M, e aqui nós temos o calor específico, que é o nosso C, beleza? Então ele quer, olha, a quantidade de calor, tá certo? Então ele quer a letra Q na letra A. Então vamos lá resolver. Olha só, temos aqui os dados que nós organizamos ali, a massa é 200, calor específico 0,4, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, que pegando os valores vai dar 30 graus Celsius. Agora nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, olha. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. No lugar do M nós vamos colocar 200, do C 0,4 e do ΔT vamos colocar 30. 200 nós vamos repetir e vamos fazer aqui, ó, 0,4 vezes 30. Corta os zerinhos, 4 vezes 3, 12. 200 vezes 12 agora. 200 vezes 12, 2.400 calorias. Essa é a letra A. Na letra B, ele quer a quantidade de calor que deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, ele quer que o ΔT seja menos 15 graus Celsius, diminua de 15 graus Celsius, tá certo? Esse dia ele já está dizendo qual é a variação de temperatura. Beleza? Então vamos lá. Temos os mesmos dados, só que agora na variação de temperatura vai ser menos 15 graus Celsius. Vamos substituir. Massa é 200, calor específico 0,4 e o ΔT é menos 15. 200, 0,4 vezes menos 15 vai dar menos 6, tá certo? Então vamos ter 200 vezes menos 6. O que é que você vai fazer? Vai multiplicar 200 vezes 6, 1.200. Você vai fazer o jogo do sinal, mais com menos, menos. Veja que a própria questão já falou que nós teríamos a questão de ceder calor, não é? E para ceder calor, nós temos um resultado aí negativo. E por que houve aí o processo de ceder calor? Houve o processo de ceder calor porque nós temos uma variação de temperatura negativa, o que, consequentemente, fez com que a quantidade de calor seja negativa, tá certo? Bom, pessoal, só para revisar aqui, olha só, nós temos a quantidade de calor, nós temos a quantidade de calor latente, nós temos a quantidade de calor sensível, que são coisas diferentes. Nós usamos o calor sensível. Vamos ver um exemplo que eu tenho um pouquinho ali de calor latente, olha só.
Qual a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água no estado líquido a 0 graus Celsius? Veja que eu tenho o processo, olha, o processo ocorrendo o seguinte, eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius, mas o gelo ele só começa a derreter em 0 graus Celsius. Então, eu vou ter essa primeira transformação aqui, menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, e depois nós vamos ter um outro processo, que é transformando o gelo em água no estado líquido a 0 graus Celsius. Veja, aqui, olha, houve variação de temperatura, não é? Então, eu tenho uma quantidade de calor sensível, que nós vamos chamar de Q1, tá certo? De 0 graus Celsius, gelo e água a 0 graus Celsius, no estado líquido, nós temos o calor latente, beleza? Então, aqui é sensível e aqui é latente. Por quê? Porque houve mudança de estado físico. Para resolver isso, nós vamos calcular cada um desses calores, beleza? Vamos lá. O primeiro calor, que é o calor sensível, Q1 é igual a M vezes C vezes ΔT. M é 200, o calor específico da água é 1, e nós temos o ΔT, que vai de menos 20 até 0. Então, a variação de temperatura fica assim, 0 menos 20. Então, vai ficar 200 vezes 1, vezes 0 menos 20 vai dar 20, não é? Que 0 é elemento neutro. 200 vezes 1, 200, vezes 20 vai dar 4.000 calorias. Na sequência, nós vamos calcular o calor latente. Olha, a massa era 200, continua sendo 200, e o calor latente de fusão da água é 80. 200 vezes 80 vai dar 16.000 calorias. E aí, para saber a quantidade de calor total, basta somar as duas quantidades de calor. Então, nós temos 4.000 mais 16.000, que vai dar 20.000 calorias. Ou seja, eu preciso de 20.000 calorias para transformar o gelo, que está a menos 20 graus Celsius, em água no estado líquido a 0 graus Celsius. Beleza? Foi isso que a gente fez aí nesse problema. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!